Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia que tá sempre trazendo conteúdo sobre Disney pra vocês e que hoje tá muito feliz, muito realizado, porque vocês me pediram uma saga da qual eu sou apaixonado. Desde a infância, Lilo & Stitch sempre foi um dos meus filmes preferidos da Disney. Uma das histórias sobre família mais lindas na minha opinião. E assim como eu sempre trago então a história completa de vários personagens fantásticos, tanto de terror alguns dias e de Disney em outros, bem diferentes aqui. Hoje eu trouxe a história completa desses dois. Porque além dos filmes, eles passaram por mais de uma série de TV, spin-offs e muita coisa que vai desde a infância da Lilo até a fase adulta dela, chegando na filha da Lilo. Bom, fica até o final desse vídeo então para você acompanhar tudo com a gente, beleza? Eu queria avisar aqui então que para fazer esse roteiro eu contei muito com a ajuda da Wiki de Lilo & Stitch. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo para vocês conferirem lá também e darem uma força. Não se esquece, é claro, de clicar no botão compartilhar para mandar esse vídeo para amigos e grupos de WhatsApp de fãs de Disney, fãs de Lilo & Stitch. E não se esquece que você e seus amigos precisam se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente vai lançar por aqui. A história dessa dupla fantástica que ensinou pra gente o significado de Ohana começa com a criação do Stitch, que originalmente se chamava apenas Experiência 626, porque ele era o 626º monstro a ser criado em laboratório pelo Dr. Jumba, que era o cientista maligno que conduzia experimentos intergalácticos ilegais. As primeiras 625 experiências do Jumba tinham sido realizadas com o apoio financeiro do Dr. Hamsterville, que era o financiador dos projetos malignos dele. A experiência 626, então, foi a primeira que o Jumba realizou sem utilizar do fundo financeiro do alienígena roedor do mal que existia ali. O Stitch foi então criado para ser um super vilão. Ele era uma mistura do DNA de 6 dos predadores mais mortais da galáxia, mas era colocado ali numa aparência fofa como disfarce. Ele foi projetado para ser praticamente indestrutível, à prova de fogo, à prova de balas, à prova de choque, mais esperto que um supercomputador, para ter uma supervisão e audição, e também para levantar objetos que pesassem 3.000 vezes o seu próprio peso. Mas assim que ele foi criado, a polícia intergaláctica invadiu o laboratório do Jumba e prendeu os dois. E isso impediu que as moléculas do 626, que estavam acabando de ser geradas, fossem completamente carregadas ali nesse processo. Logo no início do filme Lilo & Stitch, nós vemos o Jumba e o 626 sendo levados para o tribunal no planeta Turo. A grande conselheira, que é a líder da Federação das Galáxias Unidas, condenou o Jumba pelos seus atos ilegais e condenou a experiência 626 ao exílio em um asteroide deserto. Só que vocês devem se lembrar do que acontece no filme. O diabo do 626 consegue fugir da cela de detenção, rouba uma nave da Polícia Federal e acaba caindo na Terra, na ilha de Kauai, que é uma ilha do Pacífico Central que faz parte do arquipélago do Havaí. Bom, é lá então que ele é atropelado pelo caminhão, adotado pela Lilo no canil, ganha o nome de Stitch e começa então a construir toda a relação com a menina que nós vemos sendo construída ao longo do primeiro filme da saga. A Lilo Pelecai, sim, pra quem não sabe, esse é o sobrenome da família dela, Pelecai. Ela era uma garotinha habitante ali de Kauai que morava com a sua irmã mais velha, Nani, já que as duas são órfãs ali porque os pais faleceram há algum tempo. No começo da relação dela com o Stitch, a coitada está simplesmente sendo usada por ele meio que como uma refém inconsciente, porque ele fica com ela para que o Jumba e o Plickly não ataquem ele. Mas com o tempo ela ensina ele, que abre aspas, Ohana quer dizer família e família quer dizer nunca abandonar ou esquecer. Fecha aspas aqui. E aí, gente, é só amor então com essa família que se forma ali no Havaí. Depois de todos os acontecimentos do primeiro filme, como vocês devem se lembrar, o Stitch é capturado pela Polícia Galáctica, mas é liberado para poder permanecer na Terra como seu exílio, já que a grande conselheira percebe o quanto ele mudou sob o amparo da Lilo, e já que a Lilo comprou ele no canil, o que fazia com que ele legalmente pertencesse a ela.
Muita gente não sabe então que depois dessa história inicial, a gente tem muita coisa que aconteceu a mais nesse universo, que contou com mais 3 filmes e 3 séries de TV. Nem todos esses títulos foram lançados na ordem cronológica e alguns dos últimos muitas vezes entram em debate se fazem parte do canon oficial da série ou não. Mas como eu sempre expliquei nos meus outros vídeos sobre personagens da Disney, a gente sabe que existe um multiverso onde cada personagem tem versões diferentes da sua história, então a gente vai falar de todas essas sequências e versões aqui hoje. Seguindo a ordem cronológica, os acontecimentos que vêm em sequência depois do primeiro filme são os do filme lançado em 2005, Lilo e Stitch 2, Stitch Deu Defeito. Ali nessa história já se passou um ano dos acontecimentos do primeiro filme. Lembra que eu disse que quando o Stitch foi criado lá atrás, a polícia invadiu o laboratório do Jumba e isso impediu que as moléculas dele fossem 100% carregadas? As consequências disso que aconteceu lá atrás começam a aparecer aqui, quando o Stitch já estava se adaptando à sua vida com a Lilo, mas de repente ele começa a ter umas falhas no seu sistema. Essas falhas faziam com que ele tivesse umas espécies de convulsões e que ele tivesse uns ataques onde ele retornava temporariamente para sua programação original, voltando para sua natureza destrutiva. Isso começa a ser um grande problema na relação do Stitch com a Lilo, já que ele começa a arruinar um monte de coisa na vida dela, e ao longo do filme os ataques vão piorando tanto que ele até ataca a menina. O próprio Stitch fica com medo do que está acontecendo com ele e decide fugir então para longe, para um planeta desabitado, onde ele não possa machucar ninguém. Mas nessa tentativa de fuga, usando a nave do Jumba, o corpo dele tem mais uma dessas falhas e ele acaba derrubando a nave, quase morrendo. Felizmente a Lilo consegue alcançar ele e colocar ele dentro de uma câmara de fusão projetada pelo Jumba, onde ele não só consegue se recuperar, mas as células dele são regeneradas, consertando as suas falhas e permitindo que ele volte a ser o Stitch de sempre. Bom, depois disso nós temos Stitch, o filme, que foi lançado em 2003. Nesse filme a gente tem a Lilo ainda tentando fazer o Stitch ser aceito pela comunidade havaiana, mas mesmo já tendo encontrado a sua Ohana ali na Terra, o Stitch ainda se sente muitas vezes sozinho por não ter ninguém que seja semelhante a ele. Acontece que o Gantu, o ex-capitão da segurança das Forças Galácticas, que tentou acabar com o Stitch lá no primeiro filme, lembra? Então, bom, ele aparece ali na Terra a mando do Dr. Hamsterville, o ex-sócio do Jumba que costumava financiar as pesquisas dele. Ele está atrás dos outros 625 experimentos que foram criados antes do Stitch. E nem o Trickley, nem a Lilo, nem a Nani sabiam que esses 625 experimentos estavam guardados ali na casa deles o tempo todo. Acontece que há muito tempo o Jumba tinha desidratado todos eles para transporte. Isso quer dizer o quê? Que ele tinha meio que transformado todos eles em pequenas partículas guardadas dentro de pílulas que pareciam bolinhas de gude. E se qualquer uma dessas bolinhas caísse na água, a experiência guardada lá dentro seria reativada, pronta para causar ali com seu potencial destrutivo. O Gantu sequestra o Jumba então e leva ele para o Dr. Hamsterville. Na tentativa de salvar o Jumba, a Lilo e o Stitch descobrem as outras 625 experiências guardadas ali. Na verdade 624, porque acidentalmente o Jumba deixou que o Gantu levasse a experiência 625 junto com ele no sequestro, mas isso não era o problema, já que a experiência 625 tinha todos os poderes do Stitch, inclusive tinha uma capacidade de linguagem bem avançada, só que ele era uma grande falha no trabalho do Jumba, já que ele tinha o defeito de ser extremamente preguiçoso e não usava nenhum dos seus poderes, ele só ficava deitado e ficava fazendo sanduíches o dia inteiro. Isso mesmo. Bom, lá na Terra então, a Lilo e o Stitch procuram uma das experiências que possa recarregar a nave deles e escolhem reativar então a experiência 221, que tinha a habilidade de picos de energia. Acontece que o 221 acaba fugindo, causando curtos-circuitos e explosões de eletricidade por aí. E aí os dois têm que recapturar o priminho elétrico do Stitch, para quem eles dão o nome de Sparky. Bom, ao longo de tudo que acontece no filme, o Stitch acaba ensinando pro Sparky as mesmas coisas que a Lilo ensinou para ele lá no primeiro filme, sobre Ohana e sobre família. Então eles travam uma verdadeira batalha contra o Gantu e o Hamsterville para recuperar o Jumba, mas ao mesmo tempo permitir que o Sparky possa continuar ali na Terra com eles.
O que acontece é que no meio desse confronto, eles acabam abrindo a câmara onde estavam guardados os outros 623 experimentos do Jumba e eles derrubam todas as cápsulas do alto da nave, espalhando 623 monstros em potencial aí, né, pela ilha de Kauai. E essa é uma situação extremamente grave, porque Kauai é uma ilha extremamente úmida, né, com água por todos os cantos, e a qualquer momento as centenas de cápsulas poderiam cair na água e as criaturas iriam sair por aí espalhando o caos, que é o que elas foram originalmente programadas para fazer. Só que acontece que o Stitch e a Lilo conseguiram encontrar um lugar ideal para o Spark, que seria ajudando com seus poderes elétricos no farol ali da ilha. E assim, eles acreditam que cada uma das outras experiências pode ter um lugar especial ali também para ajudar ou ter uma função aqui na Terra. Assim então, a grande conselheira nomeia a Lilo e o Stitch como agentes oficiais responsáveis por recapturar as 623 experiências e fazê-las se adaptarem aqui na Terra. É a partir daí então que começa a série animada Lilo e Stitch do Disney Channel, que acompanha a cada episódio a dupla caçando e resgatando uma das experiências perdidas ali na ilha, e tentando transformar cada uma das experiências malignas numa criatura boa, antes que a equipe de vilões formada pelo Gantu, pelo 625 e pelo Hamsterville, né, coloque as mãos ali na criatura. Ao longo dos episódios, então, nós somos apresentados a experimentos dos mais diferentes tipos e poderes, e cada um deles é batizado pelo Lilo com um nome carinhoso. Então a gente tem ali o Amnésio, né, que tem a habilidade de apagar memórias, o Lex, que faz as pessoas preguiçosas, o Babyfire, que transforma as pessoas em bebês, né? Enfim, eu vou deixar uma lista aqui nos links com uma tabela gigantesca falando quem são os 625 irmãos do Stitch e quais são as habilidades deles, né? Não dá para falar todos em vídeo, então vocês podem conferir aqui embaixo. Mas vale destacar aqui que um dos experimentos fêmeas, que é a 624, acaba ganhando uma função muito importante. Ela ganha o nome de Angel e assim, apesar de no início ela causar bastante dor de cabeça, porque os poderes dela são de cantar uma espécie de canção de sereia, né, revertendo qualquer vilão ou experiência que tenha se tornado boa, né, para sua maldade original. Ou seja, ela basicamente reverte tudo que a Lilo e o Stitch estão fazendo ali na série. Mas acontece que ela e o Stitch acabam se apaixonando, e ao longo de alguns episódios isso se torna uma questão recorrente. Um salva a vida do outro, a Angel trabalha ao lado do Gantu por um tempo, é sequestrada por ele, mas depois o Stitch junto com a Lilo partem numa missão de resgate e salvam a Angel, né, não apenas dela, mas também as outras experiências que tinham sido sequestradas pelos vilões. A série finalmente tem a sua conclusão então com o filme Leroy e Stitch. Nesse filme, todas as 625 experiências do Jumba foram capturadas e adaptadas a seus locais ideais, e por isso o Jumba, o Prickly, a Lilo e o Stitch são recompensados pela Aliança Galáctica. O Jumba ganhou a chave confiscada do seu laboratório, o Prickly ganhou um emprego como professor supervisor da ETAG, que era a Escola Técnica da Aliança Galáctica. O Stitch foi nomeado capitão da Armada Galáctica e da GNV 9000, que é o nome da nave vermelha que costumava ser comandada pelo Gantu, e a Lilo foi nomeada guardiã oficial das 625 experiências restantes ali na Terra. Só que o Dr. Hamsterville, que tinha sido preso, consegue fugir da prisão junto com o Gantu, e os dois obrigam o Jumba a criar uma nova experiência com os mesmos poderes do Stitch, porém mais maligno e poderoso. E é assim que surge o Leroy. Ele não apenas é mais poderoso que o Stitch, mas o Dr. Hamsterville produz um exército de clones dele na intenção de usar todos esses Leroys para dominar a galáxia. Felizmente, para combater esse exército, a Lilo e o Stitch passaram uma série inteira, né, capturando experiências e transformando todas as 625 em aliadas. E é com esse exército, então, que eles conseguem vencer o exército de Leroys.
Até porque, felizmente, o Jumba tinha intencionalmente programado uma falha no momento ali de criar o herói. O ponto fraco da criatura era ouvir a música Aloha You, e é usando a música que eles conseguem derrotar ele então. E pra muita gente, a história de Lilo e Stitch termina aqui, com todos eles felizes, com essa família cercada de mais de 626 alienígenas numa ilha. Acontece que a história não parou por aí. Em 2008 foi lançada uma série chamada Stitch, com uma versão anime, que muita gente na época acreditou que seria meio que uma série paralela, uma série em um universo alternativo, onde o Stitch caiu no Japão e não no Havaí. Mas, pelo contrário, a série é uma sequência da saga original e se passa no futuro, mais de 10 anos depois dos acontecimentos do último filme. Nessa história, a Lilo cresceu e saiu de casa para ir para a faculdade, e isso fez com que o Stitch sentisse um vazio muito grande dentro dele e voltasse a se envolver em missões espaciais pela galáxia. Mas no começo da série não são dadas muitas explicações de por que exatamente o Stitch não volta para casa, por que a Lilo nunca mais apareceu, e o que acontece é que o Stitch começa a meio que voltar para sua programação destrutiva original, enquanto o Jumba e o Prickly tentam localizar ele para resgatar, o Stitch. O Stitch então acaba caindo na ilha de Izayoi, no Japão, e lá ele conhece uma garotinha chamada Yuna. Logo então, o Jumba e o Prickly se unem a ele e eles acabam construindo uma vida nova ao lado da Yuna, ali no Japão, morando junto com a menina e a avó dela. E ali no Japão, eles vão continuar vivendo aventuras, enfrentando o Gantu e o Dr. Hamsterville, reencontrando velhas experiências que reaparecem por ali, como a Angel, a namoradinha do Stitch, que sempre aparece vez ou outra. Enfim, as aventuras continuam bem parecidas, mas sem a Lilo dessa vez. Acontece que lá na terceira temporada, no episódio 23 dessa série, nós temos um episódio com cenas e revelações capazes de fazer a nostalgia dentro de qualquer um de nós chorar como uma criança. Nesse episódio, o Stitch encontra a Lilo, mas ele fica muito confuso porque ela tá criança novamente. Aí então ele se dá conta de que aquela não é a Lilo, mas sim a filha da Lilo, que é praticamente idêntica à mãe. Aí então ele acaba encontrando depois a Lilo de verdade, que agora é adulta, tá casada e tem uma família. E ali é revelado pra gente o que foi que realmente aconteceu quando eles se separaram. Acontece que quando a Lilo foi para a faculdade, ela fez uma promessa para o Stitch que em 4 anos ela voltaria e que mesmo que ele ficasse muito tempo fora em missões espaciais, era para ele encontrar ela num ponto específico ali da praia, num dia em que os dois deixaram combinado ali entre eles. Só que passados esses 4 anos, o Stitch voltou para esse encontro e a Lilo jamais apareceu. O Stitch entendeu então que a garota tinha crescido e estava ocupada demais e por isso ela tinha abandonado ele. E foi por causa desse abandono que ele deixou tudo para trás e nunca mais voltou. Só que então, nesse reencontro aqui dos dois, eles estão ali no aeroporto, o Stitch, a Lilo e a filha dela, é revelado que o que aconteceu na verdade foi que no mesmo dia em que a Lilo sabia que tinha que se encontrar com o Stitch, a Nani, a irmã mais velha da Lilo, ela estava grávida e ela deu à luz ao bebê naquele dia. E a Lilo precisou ajudar no nascimento do sobrinho dela. E isso fez com que ela não conseguisse chegar a tempo de encontrar o Stitch no local marcado. Ela não pôde ir até ele, mas ela jamais abandonou o amigo. Inclusive depois ela foi até lá, mas o Stitch já tinha ido embora. E assim, a gente releva então o fato de que com tanta tecnologia numa série alienígena, não podia existir ali um mísero telefone, talvez, Eles poderiam falar um com o outro e dizer: Stitch, eu vou dar uma atrasada, beleza? Porque a minha irmã grávida tá parindo. A propósito, você não quer vir aqui no hospital? Algo assim. Mas assim, você ignora isso, Você realmente se emociona com essa cena porque o reencontro dos dois é muito fofo. Acontece que eles estão no aeroporto, como eu disse, a Lilo e a filha dela estão prestes a embarcar no avião, só que o Stitch não pode ir com elas porque agora ele tem uma vida nova ao lado da Yuna, A Lilo abraça ele com bastante força então, dá pra ele de volta o colar que pertencia a ele e promete que um dia os dois ainda iriam se reencontrar.
E assim ela vai embora com a sua filha e deixa Stitch, Jumba e Plickly para continuarem suas vidas ali no Japão. Gente, nunca existiu na mídia nenhum pronunciamento oficial da Disney sobre se essa série japonesa fazia parte ou não do canon oficial da história. Então, por isso alguns fãs de vez em quando não aceitam que essa série faz parte da história oficial. Mas a maioria dos fãs aceita essa série sim como o final da história dos dois, já que a Disney norte-americana inclusive passou essa série nos canais dela e a série chegou a passar até no Disney Channel Brasil. Então, sim, meus caros, o Stitch oficialmente se separou da Lilo para ir morar no Japão ali com a Yuna. Vale ressaltar por fim que existe uma última série que gera ainda mais dúvida entre os fãs se a história dessa aqui faz parte do canon ou não, mas que a maioria considera como oficial, já que também nunca teve pronunciamento da Disney oficialmente, e a história faz várias referências à saga original. É a série chinesa Stitch e Ai, que foi a última a ser lançada bem recentemente. Essa história acontece cronologicamente antes do anime japonês e depois do filme Leroy e Stitch. Durante a época em que a Lilo tinha saído para fazer faculdade e o Stitch estava rebelde, pilotando sua nave aí pelo espaço. Bom, a da história, o Stitch é sequestrado por criminosos espaciais que querem usar o seu potencial destrutivo. Só que ele foge para as montanhas chinesas de Huangshan e lá ele acaba fazendo amizade com a Ai, que, adivinha só, é uma menina órfã que vive com a irmã mais velha e corre o risco de ser separada da irmã. Pois é, eles podiam realmente mudar um pouquinho, pelo menos, esse plot, né? Mas enfim, a Ai e o Stitch ajudam um ao outro, ele acaba fazendo parte da família e o Jumba e o Plickly acabam vindo para a China também para vigiar o Stitch de perto, como de costume. A diferença aqui é que os criadores chineses viajaram mais longe e criaram uma função secreta dentro do Stitch que aparentemente o Jumba guardava em segredo, de que ele é capaz de se transformar numa fera gigantesca, tipo um Godzilla enorme, para poder destruir grandes cidades. Mas enfim, como já é de se esperar, né, o amor de uma garotinha vai falar mais forte, vai manter o Stitch focado ali em permanecer bom. Bom, gente, como vocês podem ver, a gente tem a chance aí então da franquia do Stitch continuar firme e forte por muitos anos, desde que sempre tenha um novo país aí interessado em comprar os direitos e fazer a sua versão, adaptando a história do Stitch, cair numa ilha diferente com uma garotinha de outra nacionalidade. Mas a questão é que a história de Lilo e Stitch, como nós conhecemos originalmente, chega ao fim ali com nostalgia no coração, Lilo adulta, mãe de família e Stitch seguindo em frente ali pra Ásia. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam então de deixar aqui nos comentários as suas opiniões, o que vocês acham dessa saga e o que vocês acham do final dessa história. Toda semana eu tô aqui comentando sobre sagas e personagens de fantasia, algumas vezes da Disney, algumas vezes de horror e terror, então fica de olho que tem sempre vídeo novo por aqui. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!